Aos 70 anos, a sociedade tem um veredito: é hora de se contentar com silêncio, bordar mantas e viver de lembranças. Para Dulce Aparecida, esse papel era inaceitável. Ela ouviu de todos que era velha demais para recomeçar, que o tempo de sentir o coração vibrar havia passado. Essa crítica, porém, virou o motor da sua superação na terceira idade. Esta é uma história emocionante de desafio e transformação pessoal. Dulce percebeu que a verdadeira velhice não estava nas rugas, mas na desistência de si mesma. Ela se recusou a aceitar a aposentadoria da própria vida e começou uma jornada intensa, dizendo sim para o que antes o medo e a convenção social a faziam dizer não. Você vai descobrir neste vídeo como a atitude de Dulce provocou uma erupção de vida. Ela se tornou a prova viva de que não tem idade para o amor e que o horizonte de uma mulher não pode ser limitado pela certidão de nascimento. Mas o que acontece quando, no meio desse movimento de redescoberta e envelhecimento ativo, o destino a surpreende com o amor na maturidade? Dulce redescobriu a paixão. Não aquele amor impaciente da juventude, mas um afeto maduro, construído sobre a solidez de histórias vividas. Um amor que celebra o presente e que provou, para ela e para o mundo, que o último capítulo da sua vida pode ser o mais vibrante. Prepare-se para se inspirar com a jornada de Dulce Aparecida, uma mulher que recomeçou por amor a si mesma e que encontrou em Sebastião a confirmação de que a felicidade e o amor mais bonito podem florescer intensamente no outono da vida. Clique no play e descubra a história que desafia quem tenta colocar prazo de validade na sua capacidade de ser feliz. Recomeçar aos 70 anos, amor na terceira idade, história de superação, não há idade para o amor, preconceito contra idosos, como recomeçar a vida, inspiração para idosos, envelhecer com dignidade, amor maduro, recomeço depois dos 60, terceira idade ativa, histórias reais inspiradoras, velha demais para recomeçar, viver o outono da vida, felicidade na velhice, motivação para recomeçar, vida amorosa depois dos 70, amor na maturidade, recomeçar, amor aos 70, terceira idade, superação, idade não. É limite, histórias de vida, motivação, amor maduro, envelhecimento, inspiração, preconceito de idade, recomeço de vida, felicidade na velhice, amor. O mundo lhe entregou um veredito final. Acomode-se. Esperavam o silêncio, o banco da plateia, a resignação de quem já viveu o suficiente. Disseram que ela era velha demais para sentir o coração vibrar, velha demais para a paixão, velha demais para recomeçar. Essa sentença se tornou seu motor. Ela entendeu que a verdadeira velhice não estava nas rugas, mas na desistência, e se recusou a aceitar o limite imposto. Sua jornada não foi um plano, mas uma erupção de vida. Um movimento de redescoberta que provou que a felicidade não tem prazo de validade. No outono da vida, ela não estava apenas viva. Ela estava em chamas. Aos 70 anos, a vida me estendeu uma toalha de linho branco e me pediu para sentar. A aposentadoria, disseram, era minha vez de descansar, de contemplar. Mas descansar de quê? De quem eu nunca fui. Eu, Dulce Aparecida Costa, de 70 anos, sentia uma energia elétrica sob a pele que o papel de avó recatada não conseguia conter. O estupim, como toda grande revolução pessoal, foi pequeno e humilhante. Era abril de 2023, o dia da minha festa de 70 anos, na casa da Rua das Paineiras. O jardim estava impecável, o bolo de glacê representava um castelo de tranquilidade, e a minha filha, Lúcia Helena Lelê Costa Barroso, de 45 anos, irradiava aquela satisfação nervosa de quem cumpriu o dever. Eu estava sentada no meu sofá antigo, ouvindo as loas sobre a minha merecida paz, quando minha sobrinha neta, que não tinha filtro, soltou a pérola enquanto olhava para a gigantesca manta de retalhos inacabada, que repousava no cavalete da sala de bordado, silenciosa e pesada. Vó Dulce, agora só falta terminar a manta e ver os bisnetos crescerem. A senhora fez o seu papel. Não sobrou mais nada para fazer, né? A frase me atingiu com a força de um soco. Não sobrou mais nada para fazer. Como se eu fosse um projeto concluído, uma prateleira vazia, uma história cujo último ponto final já havia sido escrito pela sociedade. Eu sorri, agradeci os cumprimentos, mas por dentro, o motor do meu peito engasgava. A manta era um símbolo perfeito da minha estagnação. Fui eu quem a chamei de minha prisão de algodão, uma tarefa infinita que me obrigava a ficar ali, com a agulha, pontuando um tempo que não passava. Naquela noite, depois que a última taça foi recolhida e Lelê, minha filha, voltou para sua casa,
Eu fui para o meu quarto e me olhei no espelho. Cabelos brancos bem cuidados, o sorriso decidido, mas nos olhos havia uma sombra de resignação que eu jamais havia notado. Velha demais para recomeçar? Sussurrei para o reflexo. Eu recuso o veredito. Na manhã seguinte, fiz a primeira coisa inesperada em décadas. Dirigi-me a uma papelaria e comprei um caderno pequeno, capa dura, de um azul vibrante. A primeira página estava em branco. Escrevi no topo: o caderno de sims. A ideia era simples: forçar-me a dizer sim para tudo que minha vida rotineira de senhora idosa me dizia para dizer não. O primeiro sim foi para um anúncio que eu vi no poste, quase rasgado pela chuva: curso de cerâmica para iniciantes. Local: Clube Recreativo Primavera Tardia. Lelê quase teve um infarto quando eu contei. Ela entrou na casa da Rua das Paineiras, tirou os óculos discretos e me olhou com aquela expressão de preocupação crônica que ela sempre cultivava. Mãe, mas para quê, cerâmica? O que a senhora vai fazer com isso? Vai queimar a mão. É melhor ir à hidroginástica, é mais seguro. O clube recreativo é barulhento, mãe. Pessoas estranhas. Lúcia Helena, minha voz estava firme, algo que ela não ouvia desde que eu a proibi de namorar um rapaz cabeludo aos 16 anos. Eu não estou indo para a guerra, estou indo fazer um pote. Ela não entendia que a guerra era interna. Era batalha contra a inércia que esperavam de mim. Setembro de 2023. O mês da virada. O Clube Recreativo Primavera Tardia era um caos delicioso de risadas, música brega alta e cheiro de café passado. Era vibrante, o oposto exato da minha sala de bordado. Cheguei tímida ao curso de cerâmica. As mãos que só sabiam manejar agulha e linha, agora tremiam ao tocar o barro frio. Eu me sentia ridiculamente desajeitada, minhas tentativas resultando em montes tortos e sem propósito. Foi nesse ambiente de terra e descoberta que Sebastião Pereira de Oliveira, de 72 anos, apareceu. Ele era alto, tinha uma barba grisalha parada que lhe dava um ar de filósofo rural, e um olhar tranquilo que parecia absorver o barulho do clube sem se perturbar. Suas mãos, calejadas pela vida de quem tinha trabalhado com madeira ou talvez ferro, manejavam o torno com uma paciência espantosa. Eu estava tentando, sem sucesso, centrar um pedaço de argila que parecia ter vida própria. Ele se aproximou. Se me permite, Aparecida, ele chamou, usando meu segundo nome, algo que só a minha mãe fazia. Meu nome completo, por algum motivo, parecia soar como música em sua boca. Você está forçando demais a curva. A argila não gosta de ser empurrada. Ela prefere ser convencida. Eu o encarei. Ele tinha um humor levemente irônico, mas a gentileza em seu tom era inegável. E como a convenço, Sebastião Pereira de Oliveira, de 72 anos? Perguntei, decidida a mostrar que, embora eu fosse nova na cerâmica, não era ingênua na vida. Ele sorriu. Um sorriso que chegava aos olhos. Coloque a alma no centro, não a força. A argila precisa sentir que você confia nela. Ele colocou sua mão sobre a minha. O choque não foi elétrico, foi sólido. A temperatura de sua palma era quente, a textura, áspera. Naquele momento, com nossas mãos unidas, a argila finalmente cedeu, encontrando o eixo. Ah! A palavra escapou dos meus lábios, aliviada. Viu só? Paciência. É a diferença entre o amor impaciente da juventude e o afeto maduro. A gente já perdeu tempo demais na vida para ter pressa agora. Nossos encontros passaram a ser pontuados não apenas pela cerâmica, mas por fugas calculadas para a cafeteria O Grão de Ouro. O lugar era pequeno e aconchegante, com mesas em madeira escura, perfeito para as confidências. Ali, sob o aroma de grãos torrados, eu descobri que Sebastião havia perdido a esposa há 5 anos, e como eu, havia enfrentado a pressão dos filhos para se tornar um vovô de poltrona. Ele me contou sobre a bicicleta antiga que ele usava para ir ao clube, um objeto que para ele era mais do que transporte, era liberdade. Minha filha queria me dar um carro automático novo, ele narrou, dando um gole em seu expresso. Mas onde estaria a graça? Eu preciso sentir o vento no rosto, preciso do esforço. Se não houver esforço, Dulce, a gente não sente que está avançando. O amor que floresceu entre nós não era o fogo avassalador que eu conheci na adolescência. Não era sobre ciúmes ou expectativas irrealistas. Era sobre a solidez. Era o amor que entende o peso do passado,
as cicatrizes que a vida nos deixou, e que celebra a leveza do presente. Encontramos um no outro a prova de que a paixão não tem prazo de validade. A notícia, claro, chegou a Lelê. Não se pode manter um romance discreto quando se está frequentando um centro comunitário barulhento e começando a usar cores mais vibrantes nas roupas. Lelê me visitou em uma tarde de outubro, trazendo um pacote de lã nova. Ela estava tentando, sutilmente, me guiar de volta à sala de bordado e à manta de retalhos inacabada. Mamãe, a vizinha me contou que a senhora tem saído com Sebastião para além do clube. Eu continuei mexendo o açúcar no meu chá, sem pressa. É verdade. Estamos nos conhecendo. Mas, mãe, o que as pessoas vão dizer? A senhora é viúva há 10 anos. E ele? Ele é um senhor que anda de bicicleta velha. A senhora não acha que isso é precipitado? A essa idade? Eu larguei a colher. O tilintar no pires quebrou o silêncio pesado da sala. O que as pessoas vão dizer, Lúcia Helena, é problema delas. Eu já passei a vida inteira me preocupando com o que os outros esperavam de mim. Eu criei você, cuidei de seu pai, administrei esta casa. Eu fiz o meu papel, como sua sobrinha neta disse. E agora, o meu único papel é o de ser feliz. Mas, a senhora é velha demais para esses namoricos. Não se envergonhe, mãe. O meu coração, que andava vibrante ultimamente, sentiu um frio gélido com aquela frase. Velha demais. Era a materialização do meu motor, a confirmação do meu desafio. Eu sou Dulce Aparecida Costa, declarei, levantando-me, a estatura mediana ampliada pela determinação. E eu decido quando a minha história termina, Lelê. Eu não sou uma relíquia. Eu não estou vivendo de lembranças. Estou construindo novas. Se você acha que eu sou velha demais, o problema não é a minha idade, é o seu horizonte. Eu não vou aceitar a aposentadoria de mim mesma. O conflito escalou. Lelê, apesar de bem-intencionada, era prisioneira do decoro social. Ela via o meu recomeço como uma afronta à memória do meu falecido marido, uma irresponsabilidade aos 70 anos. Ela tentou argumentar sobre a segurança financeira, sobre a opinião dos netos, sobre tudo, menos sobre a minha felicidade genuína. Uma noite, Sebastião e eu estávamos no Grão de Ouro. Ele estava me contando sobre a primeira vez que andou de bicicleta, quando era criança, e eu sentia que ele estava me convidando para o movimento, não apenas físico, mas existencial. Eu o interrompi. Eu precisava de um ato de ruptura definitivo para cortar as amarras. Sebastião, eu preciso fazer algo radical. Algo que prove, para mim, que não há retorno. Ele me olhou com seu olhar tranquilo. E o que seria? Vender a casa da Rua das Paineiras? Não. Vou me livrar da manta. A manta de retalhos inacabada não era só um tecido, era o fardo da expectativa. Era o tempo que eu deveria ter gasto sentada. Fomos juntos até a minha casa. A sala de bordado estava escura e cheia de cheiro de naftalina. Eu acendi a luz. Ali estava ela, enorme, pesada, com retalhos cinzentos e beges que pareciam absorver toda a cor da sala. Lelê havia me enviado uma mensagem de texto, pedindo que eu fosse mais discreta no clube. Aquele pedido final selou o destino da manta. Eu a peguei. Ela era mais pesada do que parecia. Vamos fazer uma fogueira? Sebastião sugeriu, com um brilho nos olhos. Fogo é dramático demais. E o material é bom demais para queimar. Vamos dar a ela um propósito. Peguei uma tesoura grande de costura, daquelas que cortavam tecido grosso sem esforço. Eu, que havia passado anos costurando cada pedacinho com precisão, comecei a cortar o centro da manta. Rasguei um pedaço grande e perfeito. Olhei para Sebastião. Eu vou terminar isso aqui, mas não como uma manta. Vai ser uma colcha de piquenique, vibrante, que vamos usar para celebrar a vida lá fora. Os retalhos que sobrarem, Sebastião, vou levar para o curso de cerâmica. Vamos usá-los para envolver as peças que vendermos. Vão ser embalagens. Em vez de ser o fim, essa manta será o embrulho de um novo começo. Aquele ato de corte foi o momento de maior liberdade que eu senti desde que era menina. Eu não estava apenas cortando tecido, estava cortando a teia de expectativas que me prendia. Olhei para a tesoura, e o meu sorriso decidiu-se para sempre. Lelê ligou mais tarde, preocupada, e eu li.
Contei sobre o novo destino da manta. Houve um silêncio longo. Mamãe, a senhora está agindo como uma adolescente. Não, Lelê. Estou agindo como uma adulta que finalmente se permitiu viver de verdade. E, por favor, me trate como a mulher que eu sou, não como a avó que você idealizou. O baile de gala da melhor idade, no fim de 2024, foi a nossa declaração pública, o final apoteótico do meu recomeço. Eu usei um vestido azul marinho que eu mesma havia reformado. Não era um vestido recatado. Era elegante, mas tinha um movimento que convidava à dança. Sebastião me esperava no portão do clube recreativo Primavera Tardia. Ele não estava de bicicleta, mas de terno, impecável, com um sorriso tranquilo e aquele olhar que via através da minha alma e entendia minha sede de vida. Você está mais intensa do que nunca, Aparecida, ele disse, beijando minha mão. E você, mais sólido do que uma peça de argila bem queimada. Entramos no salão. A música era alta, cheia de boleros e sambas antigos. A multidão, feliz, girava. Lelê estava lá. Ela havia aceitado ir, a contragosto, acompanhada pelo marido. Ela me observava da mesa, com a expressão de quem espera o desastre iminente. Quando a orquestra começou a tocar uma valsa lenta e Sebastião me conduziu para o centro da pista, senti todos os olhares sobre nós. Não eram olhares de julgamento, eram olhares de admiração e, para alguns, de inveja. Dançar com Sebastião era diferente de tudo. Ele me guiava com segurança, mas permitia meu próprio ritmo. Não havia pressa, apenas o encaixe perfeito de duas pessoas que sabiam exatamente quem eram e o que queriam. Enquanto girávamos, vi Lelê se aproximar. Ela estava nervosa, mas havia uma lágrima discreta escorrendo por seu rosto. Quando a música parou, ela me abraçou, um abraço forte, que pela primeira vez não parecia sufocante, mas sim de reconhecimento. Desculpe, mãe. Eu estava com medo que a senhora se machucasse, que ficasse ridícula. Eu estava errada. A senhora está linda. Mais feliz do que nunca. Eu a segurei pelo braço. Eu não estava recomeçando por você, Lelê. Eu estava recomeçando por mim. O amor por Sebastião veio de bônus, a cereja do bolo. Mas o primeiro amor que redescobri foi o próprio, o amor por Dulce Aparecida. Sebastião, parado ao meu lado, pegou minha mão e a beijou com reverência. Eu olhei para o clube recreativo Primavera Tardia, o palco da minha ressurreição. Pensei na minha antiga sala de bordado, agora redecorada e cheia de prateleiras com potes de cerâmica de cores imperfeitas, mas cheios de significado. Pensei na bicicleta antiga de Sebastião, que me inspirou a sair do lugar. Eu provei, para mim e para o mundo, que a velhice não estava nas rugas, mas na desistência. E eu me recusei a desistir. Não havia idade limite para a felicidade, e o amor mais bonito, o mais sólido e verdadeiro, pode florescer sim, no outono da vida. Eu estava aos 70, mas sentia que a minha história estava apenas começando. Eu não era velha demais. Eu era, finalmente, eu mesma. A tesoura grande, que antes manejava o linho delicado dos enxovais, agora rasgava a manta de retalhos inacabada com um som seco e libertador. A manta, um mosaico monótono de beges e cinzas, que por tanto tempo simbolizou o tempo que eu deveria passar imóvel, dobrada sobre o passado, parecia protestar contra sua nova sina. Sebastião me observava, de pé, na porta da sala de bordado, agora despojada de sua aura opressiva. Não sinto remorso algum, confessei, segurando o pedaço de tecido cortado, perfeitamente quadrado e grande o suficiente para nossa colcha de piquenique. É a beleza do recomeço, Aparecida, respondeu ele. O que era peso, vira leveza. O que era prisão, vira arte. Nos dias que se seguiram, a casa da Rua das Paineiras, que Lelê tanto prezava por sua imutabilidade, foi invadida por um novo tipo de caos, o caos criativo. Eu peguei os retalhos menores, os que eu considerava lixo e que me pareciam mais cinzentos, e os levei para o clube recreativo Primavera Tardia. Lá, eles encontraram uma nova utilidade, não como a penitência de uma viúva, mas como a embalagem vibrante das peças de cerâmica que eu e Sebastião começamos a produzir. Nossas peças não eram perfeitas. Meus potes tinham sempre uma leve inclinação, um desvio de centro que Sebastião chamava de a marca da personalidade indomável. Mas as embalagens, costuradas com pedaços de minha antiga vida, davam a elas uma história.
Nós as vendíamos na feirinha do clube e, pela primeira vez em anos, meu sustento não era pensão, mas o fruto direto do meu trabalho e da minha paixão. O dinheiro que eu ganhava era simbólico, mas o sentimento de autonomia, esse era incalculável. O caderno de sims estava quase cheio. Tinha cerâmica, permitir um sentimento novo, usar a bicicleta antiga e o mais recente. Aprender a cozinhar comida tailandesa, uma obsessão repentina de Sebastião. A bicicleta antiga de Sebastião era uma relíquia. Verde musgo, com um selim de couro gasto, ela parecia um convite ao vento. Eu, que sempre fui transportada em carros fechados, que tinha medo de cair, relutei por semanas em aceitar aquele sim. A gente precisa sentir o corpo em movimento, Dulce, Sebastião insistia, guardando a bicicleta na minha garagem, que antes só abrigava ferramentas de jardinagem. O vento cura mais que qualquer xarope. Um sábado de sol forte, decidimos que era a hora. No clube recreativo, enquanto os outros casais da nossa idade jogavam dominó, eu tentava me equilibrar na bicicleta. As pernas tremiam, o medo da queda era real. Sebastião corria ao meu lado, segurando o guidão. Vá, Aparecida. Eu estou aqui. E eu fui. Foi hesitante, desajeitada. Caí na grama macia do clube algumas vezes, e a cada tombo, ríamos. Não era uma risada de deboche, era a risada de quem descobria que o corpo ainda respondia ao comando da vontade. Eu não me tornei uma ciclista habilidosa da noite para o dia, mas a sensação de pedalar, de sentir o esforço do músculo e o ar cortando meu rosto, era prova física de que eu não era uma peça de museu. Eu era movimento. E Sebastião era minha âncora e o meu motor. Nossa rotina se solidificou. Íamos juntos ao Grão de Ouro todas as quartas-feiras. A cafeteria se tornou nosso confessionário particular, nosso ninho de cumplicidade. Era ali que eu contava a ele sobre as ligações de Lelê, que continuava a tentar me resgatar da minha nova vida. Lelê, embora tivesse visto a colcha de piquenique com os próprios olhos e reconhecesse a satisfação que a cerâmica me dava, não conseguia se libertar da teia do decoro. Mãe, Sebastião é um bom homem, eu reconheço. Mas ele não tem a sua classe, não tem o seu passado. E a senhora está se expondo demais. Os vizinhos da Rua das Paineiras comentaram que viram a senhora saindo com ele, de mãos dadas, da cafeteria. Parece coisa de adolescente. E qual é o problema, Lelê? Por acaso, depois dos 60, a gente perde o direito de ter o coração acelerado? Argumentei, tomando um gole de café forte. Ela respirava fundo, tentando controlar o nervosismo, mexendo os óculos discretos na ponta do nariz. O problema é a solidez, mãe. O que vocês dois planejam? União estável? O que a senhora faria se ele tivesse um problema de saúde? A senhora tem que pensar na sua segurança, na segurança da sua herança. A conversa mudava de vergonha social para segurança financeira. Para Lelê, amor na velhice era um risco, um desvio do plano bem traçado de estabilidade. Ela via Sebastião, com sua barba grisalha e suas mãos calejadas, como uma ameaça à ordem. A minha segurança, Lelê, não está na conta bancária ou nos tijolos desta casa. A minha segurança está na certeza de que eu sou capaz de me levantar todos os dias e escolher ser feliz. Sebastião me dá leveza. Ele me dá vida. E a única herança que eu vou deixar para vocês é a prova de que a gente não precisa se contentar com migalhas. Eu percebi que Lelê não estava lutando contra Sebastião, estava lutando contra o tempo, contra a ideia de que a vida da mãe dela não se encaixava mais na caixa que ela havia construído. O verdadeiro teste de fogo para o nosso relacionamento não foi a família, mas a sociedade que Lelê representava. Em meados de novembro de 2024, fomos convidados para um jantar beneficente organizado pela alta sociedade local, um evento que eu costumava frequentar com meu falecido marido e que, francamente, me entediava profundamente. Lelê insistiu que eu fosse, talvez na esperança de que eu me lembrasse do meu lugar. É importante, mãe. É um evento de respeito. E a senhora pode ir sozinha, sem acompanhante, para manter a discrição. Eu ri, um riso alto e sincero que ecoou pela casa da Rua das Paineiras. Sebastião não é meu motorista, Lelê. Ele é o meu par. E se o preço da discrição for o silêncio, eu prefiro o barulho. A decisão estava tomada. Iríamos juntos. Sebastião não possuía um terno de gala, mas comprou um novo, elegante, que realçava sua postura tranquila.
Eu escolhi um vestido de seda cor de vinho, que me dava uma confiança quase juvenil. Eu me senti intensa, como ele sempre dizia. Entrar naquele salão, de braços dados com Sebastião, foi o nosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaração de guerra silenciosa ao julgamento. A música clássica pairava no ar, e os olhares caíram sobre nós como granizo. A mesa em que nos sentamos estava perto da porta, o que nos permitia observar a entrada e a saída. Foi lá que encontramos Dona Elza Bittencourt, uma antiga amiga de Lelê, uma senhora que encarnava o conservadorismo mais árido. Ela se aproximou da nossa mesa, esguia e vestida de preto, um luto eterno que parecia ser a única moda aceitável para as viúvas ricas. Dulce, querida, que surpresa agradável! Achei que estivesse recolhida em casa, com as suas costuras. Eu sorri, um sorriso decidido, convidando-a a se sentar. Não, Elza. Eu estou recolhida na vida. Este é Sebastião. Dona Elza nem sequer estendeu a mão para Sebastião, apenas lhe lançou um olhar rápido, medindo a qualidade de seu terno e a aspereza de suas mãos. Sebastião. Ah, sim. O homem do clube. Lúcia Helena comentou que a senhora estava se distraindo com cursos de arte. É bom, distrai a mente. Mas, Dulce, a essa idade, não é melhor focar na espiritualidade e na família? Esses passatempos podem gerar comentários. Ela usou a palavra passatempos com um veneno sutil, diminuindo meu trabalho, minha paixão e Sebastião. O que Lelê não entendia, e o que Dona Elza jamais entenderia, era que a verdadeira velhice era delas. A velhice do espírito, que se recusa a aceitar a alegria fora do script. Sebastião, com seu humor levemente irônico, interveio antes que eu pudesse responder, protegendo-me com a gentileza de seu discurso. Dona Elza, com todo respeito, para mim, o único risco de focar demais na espiritualidade e família é esquecer que a gente tem uma vida para viver aqui. Aparecida está provando que o tempo não é inimigo, é aliado. Nós estamos construindo um futuro juntos. Dona Elza bufou, ofendida pela ousadia de um homem do clube confrontá-la. Construindo o quê? A essa altura do campeonato? Ela riu, um som seco. Não diga que a senhora vai se casar, Dulce. Seria ridículo. Disseram que a senhora era velha demais para recomeçar. A frase que se tornou meu motor finalmente foi dita na minha cara, publicamente, por alguém que se considerava minha igual social. Senti o calor subir ao meu rosto, mas não era raiva, era força da convicção. Eu não precisava provar nada a Dona Elza, mas precisava reafirmar minha verdade. Eu a encarei, a estatura mediana ampliada pela determinação que Sebastião tanto admirava. Elza, o problema de quem vive esperando o fim é que se esquece de viver o meio. O que você chama de ridículo eu chamo de eu. Sim, Sebastião e eu estamos juntos. E não estamos apenas distraindo a mente. Estamos vivendo. Eu estou aprendendo a pedalar, a fazer potes tortos e a amar de uma forma mais sólida e verdadeira do que eu jamais conheci. Se o seu horizonte é tão limitado a ponto de achar que a felicidade tem prazo de validade, a velha não sou eu, Elza. É a sua visão de mundo. O silêncio na mesa vizinha era palpável. Dona Elza, acostumada a dominar conversas, estava sem palavras. Ela se levantou, pálida, e se afastou apressadamente, resmungando sobre a falta de decoro. Sebastião pegou minha mão e a beijou. Você é um furacão vestido de seda, Aparecida. Eu só cansei de ser brisa suave, Sebastião. Aquele momento, o enfrentamento aberto e a rejeição categórica do veredicto, foi o verdadeiro ponto de virada. Eu não me importava mais com o que as pessoas diziam. Eu havia provado meu ponto, não com palavras, mas com a minha presença e com a minha escolha. No mês seguinte, dezembro de 2024, preparei a colcha de piquenique, vibrante e alegre, costurada com as partes mais bonitas da manta de retalhos inacabada. Sebastião e eu fizemos nosso primeiro piquenique oficial, não na grama do clube recreativo, mas em um parque de Mata Atlântica, longe de julgamentos. Enquanto estávamos deitados sob o sol, eu pensei no meu renascimento. Não foi um milagre, foi trabalho duro. Foi dizer sim quando tudo em mim, e em todos ao meu redor, gritava não. Eu me permiti a vulnerabilidade de tentar e falhar na cerâmica, o medo de cair da bicicleta, e o maior risco de todos, abrir meu coração. O baile de gala da melhor idade, no fim de 2024,
que havia sido planejado para ser a nossa declaração pública, acabou sendo a celebração da nossa realidade. Eu vesti o vestido azul marinho, reformado por mim, que dançava no meu corpo. Sebastião, impecável, me esperava no portão do clube recreativo Primavera Tardia. Quando ele me viu, seus olhos azuis brilharam com uma admiração inconfundível. Estamos prontos para o último capítulo? Perguntei a ele, enquanto entrávamos no salão barulhento e vibrante. Não, Aparecida. Estamos prontos para o próximo livro. Dançamos boleros, sambas e valsas. E eu senti a solidez de Sebastião, a mão firme que me guiava com paciência, entendendo meu ritmo. Foi durante uma valsa lenta que vi Lelê. Ela estava na mesa, com o marido, e desta vez, ela não parecia apreensiva. Ela estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, sem a tensão dos deveres sociais. Quando a música cessou, e Sebastião me conduziu para a beira da pista, Lelê se aproximou. Ela não veio com desculpas ou argumentos. Ela veio com um reconhecimento simples e doloroso. Eu estava sendo egoísta, mãe. Eu estava tentando preservar a imagem da família que eu achava que devia honrar. Mas eu nunca te vi tão genuinamente feliz. O abraço dela foi diferente. Foi o abraço de uma filha que finalmente enxerga a mãe como uma mulher completa, e não apenas como um papel a ser preenchido. Eu te amo, Lelê, eu disse. E eu sempre estarei aqui. Mas agora, eu também estou aqui para mim. Eu sei. E fico feliz por Sebastião. Ele é sólido. Sólido. A palavra que Sebastião usava para descrever a cerâmica bem queimada. Era o que definia nosso afeto, resistente, real e construído para durar. Sebastião, parado ao meu lado, pegou minha mão e a beijou com reverência. Ele não precisava de grandes gestos. Seu toque era a linguagem da certeza. Eu olhei para o clube recreativo Primavera Tardia, que havia me resgatado da inércia. Pensei na minha antiga sala de bordado, que agora era meu ateliê de cerâmica, repleta de peças imperfeitas, mas cheias de vida. Pensei na bicicleta antiga, que me ensinou a desfrutar do esforço e da liberdade. O outono da minha vida, disseram-me, deveria ser cinza. Deveria ser passado em silêncio, revirando lembranças. Mas o meu outono era vermelho e azul, era quente e vibrante, cheio de cheiro de argila e café fresco. Eu, Dulce Aparecida Costa, provei que a velhice não estava nas rugas, mas na desistência. E eu me recusei a desistir. Aos 70, eu não estava apenas viva, eu estava mais intensa, mais eu do que nunca. Não havia limite de idade para a felicidade, e o amor mais bonito, o mais sólido e verdadeiro, floresceu exatamente quando todos esperavam que eu fechasse as cortinas. Eu recomecei, e o fiz por amor. O amor por Sebastião, mas, principalmente, o amor próprio. A minha história era a resposta direta e desafiadora àqueles que tentaram limitar o horizonte de uma mulher pela sua certidão de nascimento. A vida, afinal, é um eterno sim se a gente se permite a coragem de dizê-lo. O clima na casa da Rua das Paineiras mudou de um silêncio opressor para uma tranquilidade produtiva. A decisão de confrontar Dona Elsa no jantar beneficente serviu como um divisor de águas. Não foi apenas uma vitória social, foi a destruição do meu último muro interno. Eu havia falado minha verdade em voz alta, sem medo do julgamento, e o mundo não desmoronou. Pelo contrário, parecia que a poeira havia finalmente assentado, e eu podia ver o céu. Sebastião tinha essa capacidade incrível de transformar o ordinário em extraordinário. Ele não apenas me apoiou no meu novo hobby, a cerâmica, mas injetou propósito naquilo. Nossas peças, que no início eram meros testes desajeitados, haviam se tornado pequenos objetos de desejo na feirinha do Clube Recreativo Primavera Tardia. Lembro-me de uma manhã em que Sebastião polia um vaso que eu havia feito, cujas bordas eram notoriamente irregulares. Este é o seu autorretrato, Aparecida, ele disse, com um olhar tranquilo e sério. Forte, útil e completamente fora do padrão esperado. Eu ri, sentindo um calor no peito. O nosso amor não era um conto de fadas, era uma cumplicidade real, baseada na aceitação mútua de que éramos, ambos, produtos de uma vida longa e cheia de curvas. Ele não tentava me moldar no ideal da viúva perfeita. Ele me celebrava por ser a mulher que eu estava descobrindo. Nossa rotina se entrelaçou de tal forma que a ausência de Sebastião na casa da Rua das Paineiras era sentida como a falta de uma cor essencial.
Ele passava as manhãs comigo, dividindo o café na cafeteria O Grão de Ouro, onde nos tornamos clientes cativos. Dona Rosa, a proprietária, uma senhora de 80 e poucos anos com uma energia invejável, costumava nos observar com um sorriso de aprovação. É lindo ver vocês dois, Dulce, ela comentou certa vez, enquanto servia nosso café forte. A gente pensa que a vida para, mas ela só espera a gente se permitir. Essa permissão era a chave. Meu corpo, que eu temia ter traído o comando da minha vontade, respondia com entusiasmo. A bicicleta antiga de Sebastião se tornou um símbolo dessa ressurreição física. Depois dos primeiros tombos engraçados na grama do clube recreativo, comecei a pedalar pelas ruas menos movimentadas da Rua das Paineiras. O vento, que antes eu temia, agora me beijava o rosto, levando consigo o peso dos anos de sedentarismo emocional. Pedalar exigia foco total, uma concentração que me afastava das preocupações supérfluas de Lelê ou dos vizinhos fofoqueiros. A cada pedalada, eu sentia minhas pernas mais fortes, meu equilíbrio mais seguro. Eu descobri que o medo da queda não era o medo da dor física, mas o medo de falhar em público, o medo de ser ridicularizada por ousar tentar algo de jovem. Sebastião me ensinou que cair faz parte do movimento, e que o importante é a facilidade com que nos levantamos, sorrindo. Ele estava sempre me desafiando de maneira sutil. Em uma tarde chuvosa, ele me convidou para o nosso projeto Ouro Preto. Sabe, Aparecida, ele começou, enquanto observávamos a chuva pela janela da sala que agora era nosso ateliê, eu sempre quis voltar a Ouro Preto. Mas é muita ladeira, muita escadaria. Eu conhecia Ouro Preto. Havia ido com meu falecido marido, uma viagem formal e cansativa. A ideia de voltar me parecia impraticável. Sebastião, eu não tenho mais fôlego para aquelas ladeiras. Mas a gente tem o tempo. E a gente tem a ousadia. Se você consegue pedalar a bicicleta antiga, consegue subir a ladeira com calma. E se não conseguir, a gente para. E a gente ri. O importante é o sim. O que você acha? Colocamos no caderno de sims. Peguei o caderno de sims. Estava na penúltima página. Eu escrevi, Viagem a Ouro Preto, na primavera de 2025. Sem pressa, com Sebastião. A simples anotação da viagem futura era prova de que eu não estava apenas vivendo o presente, eu estava construindo um futuro. Disseram que eu era velha demais para recomeçar. Mas o recomeço mais poderoso é aquele que se projeta no futuro, que desafia a inevitabilidade do fim. O maior desafio agora não era a sociedade, mas o tempo. Aos 72 anos, Sebastião era um homem robusto, mas realista. Nossa paixão não era marcada pela impulsividade da juventude, mas pela urgência gentil de quem sabe que o tempo restante é o mais valioso. Nós nos dedicávamos a cada conversa, a cada toque, com uma intensidade que só a maturidade pode proporcionar. No final de novembro de 2024, Lelê fez uma visita inesperada, sem avisar, o que era incomum. Ela parecia diferente. Mais leve, menos tensa. Sebastião estava na garagem, lubrificando a bicicleta antiga, e eu estava no ateliê, esmaltando uma série de potes de ervas, todos levemente tortos, mas charmosos. Lelê entrou na sala e parou, observando o caos organizado de argila e tintas. O cheiro da casa da Rua das Paineiras já não era mais de naftalina e madeira antiga. Era um cheiro de terra, de vida. Mãe, posso falar com a senhora um instante? Claro. Lelê. Sente-se. Quer um café? Não, obrigada. Eu estava pensando muito sobre o que a senhora disse no mês passado, sobre segurança e herança. E sobre a dona Elsa. Ela tirou os óculos e os limpou com um lenço, um gesto que sempre fazia quando estava nervosa. Eu conversei com meu marido. E nós percebemos que a senhora está certa. Não é o dinheiro ou a casa que importa. É a senhora. E a senhora está florescendo. O uso da palavra florescendo por Lelê me atingiu com uma força inesperada. Ela era conservadora, mas não era má. Seu excesso de zelo vinha do medo de me ver sofrer ou de ver a ordem social que ela tanto valorizava ser desfeita. Lelê, eu nunca te critiquei por buscar a ordem. Apenas pedi que me permitisse buscar a minha alegria, mesmo que ela parecesse desorganizada para você. Ela sorriu, um sorriso genuíno de compreensão, que derrubava anos de tensão contida. Sebastião é um bom homem, mãe.
Eu observei como ele te olha. E a maneira como ele fala do seu trabalho. Ele não te vê como uma senhora, ele te vê como uma parceira. Essa aceitação de Lelê era a última peça do quebra-cabeça. Não precisávamos da aprovação social, mas o reconhecimento de minha filha era o bálsamo que minha alma maternal precisava. Eu vou fazer algo diferente neste ano, mãe. Eu quero ajudar a organizar o seu stand no clube recreativo para o baile. Quero que suas peças vendam bem. Elas têm história. Era a maior prova de apoio que eu poderia ter recebido. Lelê estava, finalmente, investindo na minha nova vida, e não na minha aposentadoria. O baile de gala da melhor idade era o evento final de 2024, a celebração do ano que me havia tirado do limbo e me lançado na intensidade da vida. Aconteceria no Clube Recreativo Primavera Tardia, o mesmo lugar que, em setembro, me receberá como uma novata hesitante no curso de cerâmica. Agora, eu voltava como uma mulher transformada, de braços dados com o homem que me havia redescoberto. A preparação para o baile foi um ritual de cumplicidade. Sebastião comprou um novo par de sapatos de couro, lustrando-os com cuidado. Eu reformei um vestido azul marinho, que tinha guardado por anos, e que agora, reformulado com um corte mais moderno e fluido, dançava no meu corpo magro. Eu mesma arrumei meus cabelos brancos, que Sebastião insistia em chamar de a cor da sabedoria. Naquela noite, a casa da Rua das Paineiras estava iluminada por uma luz suave. Sebastião me esperava no pé da escada. Alto, com a barba grisalha impecável e o terno escuro, ele irradiava uma solidez que me acalmava e me inspirava. Você está intensa, Aparecida, ele disse, com aquele olhar que fazia o meu coração de 70 anos acelerar como se tivesse 18. Eu estou eu, Sebastião. E devo isso a você. Não. Você deve a si mesma. Eu só dei o empurrão que a sua coragem estava esperando. Chegamos ao clube recreativo. O salão estava vibrante, barulhento, com música de orquestra ao vivo. Olhei em volta e vi o mosaico de vidas, casais dançando há 50 anos, amigos rindo, e vi também, nas mesas, mulheres que ainda carregavam o peso da expectativa, vestidas de preto, esperando o fim. Eu havia fugido daquele destino. Lelê e seu marido já estavam lá, perto do estande de cerâmica que ela havia ajudado a montar. Nossas peças estavam dispostas sobre uma toalha de retalhos feita por mim, usando pedaços da manta de retalhos inacabada que eu rasguei. A manta, que era um símbolo da minha prisão, agora era um pano de fundo para minha arte. O momento que se seguiu foi o meu verdadeiro clímax, não de drama, mas de pura realização. Sebastião me conduziu para a pista de dança. A orquestra começou a tocar um bolero lento, Besame Murcho. Sebastião era um excelente dançarino, e eu, embora um pouco enferrujada, respondia ao seu ritmo. Nossos corpos se moviam em uníssono, não com a frenesia da juventude, mas com a elegância coordenada de quem não precisa provar nada a ninguém. Eu estava ali, com ele, no centro do meu novo universo. Enquanto dançávamos, senti a solidez de sua mão em minhas costas. Ele me abraçava com a confiança de quem sabe que não precisa aprender, basta estar presente. Eu amo este silêncio entre nós, Aparecida, ele sussurrou perto do meu ouvido. Não é vazio, é pleno. É a certeza. A certeza de que não há mais fingimento, respondi, apoiando a cabeça em seu ombro. A gente não está aqui por convenção, nem por medo de ficar só. A gente está aqui por escolha. Nesse instante, percebi que a verdadeira velhice não era a ausência de desejo, mas a ausência de escolha. Eu havia resgatado meu poder de escolher, a cada sim anotado no meu caderno. Escolher pedalar, escolher a argila, escolher Sebastião. Durante a dança, vi Dona Elza Bittencourt na entrada do salão. Ela nos viu. E, desta vez, não havia escárnio em seus olhos, havia apenas a melancolia da inveja. A inveja não de bens, mas da vida. Ela estava lá, vestida de preto, observando duas pessoas que haviam ousado colorir o seu outono. Eu não senti raiva dela, senti pena. Ela era prova de que o veredito alheio só tinha poder se aceito. Eu havia recusado o meu. Quando a música parou, o salão explodiu em aplausos, não apenas pelo bolero bem executado, mas pela presença que representávamos. Sebastião e eu éramos a prova viva de que o amor maduro pode ser a força mais subversiva de todas. Lelê nos alcançou, os olhos marejados, mas com um sorriso que iluminava o rosto. Um casal lindo,
Mãe. De verdade. E as vendas, Lelê? Vendemos 5 potes. 2 pessoas da mesa da dona Elsa compraram. Disseram que amaram a ousadia dos formatos. A ousadia não estava só nos potes tortos, estava na minha vida. Eu havia pego o que era imperfeito e o transformado em algo valioso. A festa continuou, vibrante. Mas eu e Sebastião nos afastamos um pouco, indo para a cafeteria O Grão de Ouro, que estava excepcionalmente aberta até mais tarde para o evento. Era nosso refúgio. Sentados nas mesas de madeira escura, com o cheiro de café se misturando ao perfume do salão de festas, eu abri o caderno de Sims. A última página estava esperando. Eu havia realizado quase tudo. O que falta, Aparecida? Sebastião perguntou, inclinando-se, curioso. Falta o mais importante. O sim definitivo. Eu peguei a caneta e escrevi, com a caligrafia firme que a cerâmica havia me devolvido, viver cada dia como um recomeço contínuo, sem medo do fim. Olhei para Sebastião. Eu aprendi que o amor na juventude é um incêndio. É lindo, mas pode consumir. O nosso amor é uma argamassa, Sebastião. É lento, mas é sólido. Ele pegou minha mão calejada e a levou aos lábios. Sólido, Aparecida. Tão sólido que ninguém pode desfazer. Nós somos a prova de que a história mais emocionante não é a primeira, é a última. Eu pensei nas vozes que me mandavam bordar a manta de retalhos inacabada e me contentar com o papel de espectadora. Eu havia rasgado a manta, transformado a sala de bordado, e me tornado a protagonista da minha própria vida. Aos 70 anos, eu não era mais a viúva Dulce Aparecida que precisava de segurança. Eu era a artista Dulce, a ciclista Dulce, a amada Dulce. Eu era eu. Encerramos a noite com a certeza de que a jornada de recomeço não tinha sido apenas sobre encontrar Sebastião, tinha sido sobre me encontrar. E que a verdadeira beleza do outono da vida era a capacidade de florescer novamente, contra todas as expectativas. Eu fechei o caderno de Sims e o guardei na bolsa, um talismã do meu renascimento. O mundo havia dito que eu era velha demais para amar, para aprender, para me mover. Mas a vida, essa sim, havia dito sim. E o mais importante, eu tinha tido a coragem de responder à vida na mesma moeda. Eu recomecei, e o fiz por amor próprio, provando, para mim e para o mundo, que não há idade limite para a felicidade e que o amor mais bonito pode florescer no outono da vida. A minha história era a resposta direta e desafiadora àqueles que tentaram limitar o horizonte de uma mulher pela sua certidão de nascimento. A vida, afinal, é um eterno sim se a gente se permite a coragem de dizê-lo. Deixe o like e se junte à família.